Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Boa noite a todo mundo. Desde já, um ótimo Natal para vocês, com muita saúde. Se cuidem, se cuidem. Vamos evitar de todas as maneiras esse tal de coronavírus que está deixando todo mundo maluco. É impressionante o que as pessoas sofrem com essa pandemia. Estamos com o doutor brilhante advogado, jovem brilhante advogado, doutor Leonardo Viana, nosso Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer e eu também desejo um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que tenha muita paz na casa de vocês, na família, e que nós possamos sempre estar cada dia mais focado em coisas boas e energias boas. Isso é importante. Doutor Leonardo, em Londrina e no Paraná, ou em todo o Brasil, o fórum fechado já? O fórum fechou dia 18, sexta-feira passada, de dezembro, e só retorna dia 6 de janeiro, novamente reabre, mas tem o atendimento de plantão. Então o plantão funciona, tem sempre um juiz designado na escala de plantão do Tribunal de Justiça do Paraná, os advogados, né, principalmente nós criminalistas, sempre estamos disponíveis, né, para a gente atender só emergência. Emergência é prisão em flagrante. Então, a emergência é essa. Ou uma situação de família, né, um afastamento de lar, alguma questão muito urgente que o juiz... Então, assim, mas o fórum está fechado. Ele só está atendendo virtual, de maneira remota, né, cada um na sua casa, e de maneira virtual. Então, há um pouco de dificuldade, mas a justiça não para. Então, o fórum fechado, mas com plantão. Com plantão, isso é muito, muito importante. O atendimento é muito importante. Doutor Léo, uma semana de vários assuntos discutidos em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no país inteiro, Brasília, fervendo. Brasília não para. Não para, né? Não. Entre os assuntos tratados, a denunciação caluniosa. Sim, houve uma alteração legislativa no Congresso semana passada e que é muito importante chamar a atenção desse fato. É um crime que já existia, mas que foi alterado agora recentemente, semana passada. Denunciação caluniosa. O que é isso? Para dar um exemplo, ficar claro aqui para as pessoas, é aquele cidadão que vai na delegacia e faz uma denúncia, um BO falso, mentiroso, usa a polícia para atingir seus interesses, seus objetivos, e depois se descobre que a pessoa que ele denunciou era inocente, que a pessoa que denunciou não cometeu aquele crime. Então, muito cuidado. Se você for fazer um BO, você tem que ter elementos, você tem que ter prova. Para que tem esse tipo de denunciação caluniosa? Para evitar que use a máquina judiciária para atingir outros interesses, né, políticos, alguns interesses pessoais. Então, assim, esse crime de denunciação caluniosa é para evitar essas operações que tem. Vai lá uma pessoa, faz uma denúncia mentirosa na delegacia, aí a polícia sai prendendo um monte de gente, sai na imprensa, aquele que foi preso é escrachado, é a morte civil dele, ele não consegue mais sossego, Os vizinhos nem olham mais para ele. Ninguém olha para ele, e ele é escrachado, defenestrado da sociedade como um criminoso, e depois o processo não dá em nada. A gente está cansado de ver isso. É verdade. Todo dia a gente vê isso, processo prende 30 pessoas, depois é tudo absolvido, o processo é arquivado. Então, esse ouviu dizer, né? A pessoa vai lá e fala, ouvi dizer que teve esse crime e tal, mas assim, as pessoas têm que tomar cuidado ao fazer uma denúncia, a fazer uma acusação, porque é muito grave. Aí a imprensa destrói aquela pessoa, né? O cara foi preso e depois descobre que não, e aí depois não deu em nada. Destrói a família da pessoa. Destrói a família. É verdade. Então tem que tomar muito cuidado antes de acusar alguém. E hoje esse crime vai começar a pegar, porque quem fizer uma acusação falsa tem que ser punido por denunciação caluniosa, que a pena é gravíssima. A pena chega a 8 anos. É mesmo? 8 anos de reclusão. Então, cuidado. Você que quer denunciar alguém por interesses, sem prova, não faça, porque você pode estar incorrendo nesse tipo legal.
Brasília, Supremo Tribunal Federal. O novo ministro chegou, Chegou chegando, né? o doutor Cássio Nunes. Cássio Nunes chegou chegando, já se aliou, já foi tomar vinho na casa do Gilmar Mendes, já foi ele, o Toffoli, já ficaram amigos, já está entrosado na segunda turma do Supremo. E ele já chegou, deu uma decisão agora essa semana que ficou o povo todo empolvorado em Brasília, Ouriçado. porque ele suspendeu parte da ficha limpa, da lei da ficha limpa, que veio para dar uma moralidade pública para os políticos, né, para as candidaturas, veio dar uma limpada aí no Congresso. Então ele alterou a lei da ficha limpa para suspender uma parte da lei que dizia que o político ficaria inelegível, sem poder ser candidato, 8 anos depois de cumprir a pena. É isso que a lei fala. Ele suspendeu isso. Ele falou que o político, ele já, com a condenação, ele já cumpre os 8 anos. Ou seja, ele não precisa terminar de cumprir a pena para depois cumprir os 8 anos. Então, ou seja, em prática, ele encurtou o prazo de inelegibilidade dos políticos. Isso foi uma ação do PDT, né, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da ficha limpa, que o PDT ajuizou no Supremo Tribunal Federal, e ele resolveu suspender a lei, que é uma lei que foi assim, exemplo para o mundo inteiro. É uma lei muito dura, acho que o Congresso foi muito duro com essa lei, mas que um ministro só, né, não pode revogar uma lei. Eu acho que isso... eu até concordo com os argumentos dele, mas o plenário já tinha declarado a lei constitucional. Então ele deu uma decisão recente, agora, semana passada, contra os colegas dele. Quer dizer, ele revogou sozinho. Agora, quando o Congresso aprovou esta lei, você até lembrou aí agora há pouco, não foi um tiro no pé deles? Foi um tiro no pé, porque eles não imaginavam que isso ia ter uma repercussão jurídica e agora os políticos estão tentando, através dessas ADIs, dessas ações no Supremo, tentar tirar um pouco dessa carga, né, punitiva da lei, porque essa lei é um tiro no pé, porque eles criaram a lei e agora eles estão pedindo revogação da lei. Você vê que eles se arrependeram, né? Acho que foi em algum entusiasmo para tirar alguém. Ou foi um movimento de moralidade muito grande. Na época surgiu a Lava Jato, né? Essas operações, e os políticos falando, não, vamos aprovar uma lei, pensando na reeleição, né? Muitos pensando na reeleição. Claro, como sempre. Só que depois eles... Como sempre, e político, depois o político ele quer fazer um agrado para o povo, só que eles deram um tiro no pé deles. Então, jogaram assim, para a torcida e deram um tiro no pé. Exatamente. Foi bem isso. E agora, como é que fica? Agora vai ser uma discussão jurídica aí nas próximas semanas. Aí o Supremo vai ter que decidir isso em janeiro. Rapidamente o plenário ou vai cassar a decisão do Cássio Nunes, porque ele sozinho não pode. Ele deu uma liminar. É uma liminar. Ele sozinho não pode revogar uma lei aprovada pelo Congresso, com um grande apoio popular, a lei da ficha limpa. Muitos aplausos. Ela veio com apoio popular e um ministro só. Isso me lembrou aqui em Londrina, um ministro que cassou o prefeito eleito aqui em Londrina, o Bellinati, com uma canetada tirou 150 mil votos. Né? Foi o ministro supremo. Foi um ministro. Você se lembra numa do nome? liminar. Você se lembra do nome dele? Do Aires Brito. Foi o Aires Brito. Ele caneteou, ele tirou 150 mil votos, ou até mais, 160 mil votos, eu não lembro quantos votos na época o Bellinati fez. Antônio Casemiro Bellinati. E ele foi eleito com o voto maciço do povo e um ministro cassou. Isso parece essa do Cássio Nunes, né? Que sozinho revogou uma lei que tinha milhões de assinaturas, milhões de apoio popular. E aí você pergunta, né? O ministro já chegou contrariando o plenário. E agora está posto. Vai haver muita discussão. Vai ter muita discussão, isso aí vai ter a OAB vai se pronunciar. Vai ter Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, né, que é o Ministério Público no Supremo, já entrou com recurso para cassar essa decisão do Cássio Nunes. Vamos aguardar. Vai ter novidades aí. Doutor Leonardo Viana,
Léo, muito obrigado a você. Muito viu? obrigado a todos. Um ótimo Eu Natal. que agradeço. E vamos lá, vamos Um ano levando. novo né? feliz, com muito. Né? Dá Vamos. tempo para bater uma bola no Londrina Golf Já Clube? ainda dá tempo. Dá tempo, é isso aí. Agora com mais tranquilidade, Isso apesar de que nós criminalistas sempre ficamos em stand-by. 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 É isso aí. Obrigado, Léo. Um abraço. Tá, joia. Obrigado, boa noite. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei Aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante o aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre inventário e divergência entre herdeiros. É um problema que acontece demais. Conosco está para falar sobre o tema o advogado Loriberto Vieira Gonçalves. Boa noite, doutor. Como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Loriberto, para começar esse assunto, pode-se dizer que o inventário é uma das ações mais difíceis do direito? Talvez, Marcelo, não seja uma das mais difíceis, mas, sem sombra de dúvida, é uma das ações que mais exige do advogado, especialmente quando existem vários herdeiros e existem divergências entre os herdeiros. E também é um procedimento, é um processo, quando ele é judicial, ou mesmo extrajudicial, se existe, por exemplo, um problema de um documento de quem faleceu, por exemplo, do decujus, que está lá com uma letra diferente do que está na matrícula, pronto, já é um problema sério e que vai demandar muito trabalho para que regularize isso. Na prática, nós também temos visto muita briga, quando se fala de inventários, né? Na maioria dos casos, né? Muita briga entre os herdeiros. Por que ocorre isso, doutor Loriberto? Muitas vezes a briga existe porque tem muitos bens e muitas vezes também quando não tem quase bem nenhum. Nos dois extremos. Nos dois extremos. Ou seja, quem tem uma condição social, às vezes um pouco mais elevada,
pode ocorrer brigas e divergências, e também quem às vezes tem uma casinha que vai dividir com 9 filhos, uma casa lá que vale 100 mil reais. Meu Deus do céu, a briga não parece que é de 100 mil reais, parece que são de 10 milhões, né, de reais. Mas é isso, infelizmente o que ocorre na maioria das vezes é que uma parcela desses herdeiros entende, ainda que na consciência dele ele saiba que não tem, que os seus direitos, ou ele quer reivindicar direitos maiores do que os demais. Então ele quer usufruir dos bens, ele quer permanecer nos bens. Tem alguns que acham que porque ficou alguns meses lá com o pai, ele tem direito exclusivamente àquele bem e tal, e não é. Isso daí independe, não é porque um cuidou do pai e os outros não cuidaram. O que acontece é que se ocorre alguma coisa nesse sentido, isso tem que ser resolvido numa outra esfera, não dentro do inventário. Entendi. O inventário é o seguinte, faleceu, vai ter a divisão e cada um, de acordo com a lei, se não houver um testamento, vai prevalecer tudo o que está na lei. E ali regra tudo certinho. Entendi. Né? E qual que é o papel do advogado nessa situação, especialmente quando fica mais tenso, doutor? O advogado tem que tomar partido? Bom, cada advogado age de uma certa forma. Na experiência que a gente vê em decorrência aí de décadas de atuação em relação a este tema, eu descobri que o advogado, ou pelo menos eu atuo assim, eu tento evitar ao máximo todo tipo de atrito entre os herdeiros para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Infelizmente, isso dá um desgaste muito grande para o advogado, porque você fica servindo de para-choque entre aquelas facções. E interessante, Marcelo, que às vezes tem 2 grupos, né? E que um grupo é contra o outro, e durante o transcorrer você vai diminuindo aquele grupo do contra e vai trazendo para o outro lado. Isso vai favorecendo a resolver as coisas. Aí, de repente, se divide novamente em 3 grupos. Aí tinham 2, aí passa a ter 3 que divergem entre si. Então, é bem complicado. Mas o advogado, ele tem que fazer tudo o que for possível para tentar realmente apaziguar. E o advogado, para resolver a situação, como é que ele faz? Ele atua sozinho, não? O advogado não pode nem atuar sozinho. Por quê? Porque tem o que chama, dentre os herdeiros, é escolhido um inventariante. Sempre é assim? Sempre é assim. E o advogado toma as decisões de acordo e orientando também o inventariante. O inventariante é aquele que vai gerir os bens, que vai administrar e tudo. Eu tenho um regramento, uma coisa assim, que eu tomo muito cuidado de orientar muito bem, porque o inventariante, ele tem que prestar contas. Né? Então, qualquer coisinha que foge ao padrão vai ter problema, porque às vezes já tem divergência. Você imagina qualquer coisinha que acontece, aí vira aquele estardalhaço e aquela briga de novo. E se os herdeiros, ou algum desses herdeiros, pelo menos, se voltar contra o inventariante, o que fazer daí? Se voltar contra o inventariante, o que acontece? Normalmente, a maioria vai definir se o inventariante continua ou não, mas quem decide mesmo é a juíza do processo. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes, quando existe muita briga, independente de ser a maioria ou não, a juíza faz uma coisa que é aí que eu digo, que a briga custa caro, né? Porque aí a juíza nomeia um inventariante de fora e vai ter, além do advogado que está atuando, aquele que é nomeado de fora vai ser pago também por todos os herdeiros. Então eles fazem coisas que muitas vezes é um próprio tiro no pé. E a briga vai fazer o quê? Pasme você, Marcelo, mas já teve, não fui eu que atuei, mas eu já vi processo de inventário onde tinha um número de bens até bom, né? Talvez até você tenha visto algum desses bens aí numa rodovia aí, e que com o passar do tempo, quando chegou o final do inventário, aquele valor que era considerável lá atrás, acabou em nada. Não teve nada para ninguém, muito pelo contrário, a gente sobrou custas judiciais para os herdeiros pagarem, porque a briga foi tão demorada e os bens os bens móveis deterioraram tanto que foram vendidos como ferro velho. Ou seja, todo mundo perdeu. É isso que eu ia te perguntar, nessas brigas aí,
sem exceção, elas sempre acabam em prejuízo, né? Sempre acaba, ou maior ou menor, sempre em prejuízo para aqueles que poderiam, né, usufruir desses bens. E outra coisa, quando tem briga, demora muito? Você até citou aí. Demora quanto, em média, quando ninguém entra em acordo? Quando ninguém entra em acordo, pode demorar 3, 4, até 5 anos. Hoje, né? Antigamente não, demorava muito mais ainda. Mas vai depender. Eu estou num processo aqui de comeback, nós estamos há 5 anos. Um processo que poderia ter sido resolvido tudo em 4 a 6 meses. Ou seja, só vou voltar aqui. Você falou do testamento. É possível fazer testamento no Brasil? É possível, sim. Tem vários tipos de testamento. Desde que você, aquele que é o que está fazendo o testamento, ele pode também doar dentro do limite legal. Ele não pode doar tudo que é na sua parte, porque não é 100%. Tem que respeitar os herdeiros. Pode ser, aí é que está, pode ser até 100% se houver motivo de deserção, né, dos herdeiros. Por exemplo, só vamos citar aqui, Deus me livre, mas é um fato. O filho que tenta matar o pai pode deserdar. Aí, tinha um filho só, ele vai poder, aquela parte que era do filho, desde que deserdou, ele pode, inclusive, fazer doação por testamento. Nesse caso é justo, né? Nesse caso é justo, cara. Que nem a gente viu lá com a Aristófanes, né? Ela conseguiu matar os pais, né? Conseguiu. Não tentou. Não tentou. Foi deserdada. Não é nem deserdada, porque como ela matou os pais, mas ela pode sofrer as mesmas consequências, porque o promotor pode tomar essa iniciativa, né? E ali tinha patrimônio, hein? Sim, muito. Outra coisa, não há além do testamento, não há nenhum outro acordo que pode ser feito antes para que na hora do inventário já esteja tudo partilhado? Você pode fazer o que chama de doação com reserva de usufruto. Faz a doação para os herdeiros, eles ficam os nus proprietários, mas quem vai administrar, quem vai usufruir de tudo aquilo até enquanto em vida é aquele que doou. Então, os herdeiros não têm direito de dar pitaco, enfim, esse que é o problema, né? Eles não podem, porque aí aquele que doou, ele tem o direito de administrar, de usufruir, enfim, de usar da melhor forma que ele puder. Ele não vai poder vender, não vai poder doar, tudo. Mas, por exemplo, uma propriedade rural, está lá o que é dono, tem 5 filhos, aí ele fez a doação em vida para os 5. A hora que ele vier a falecer, eles só vão lá e baixam o usufruto e vai pagar o imposto que falta. Só isso já está resolvido, porque a doação já foi feita em vida. Em tese dá para acabar com a briga, assim, né? Em tese. Em tese. Eu acredito que acabe, né? Não é muito usual, mas na prática é uma coisa que poderia ser até mais utilizada, mas não é tão utilizado, né? Doutor Loliberto, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo, obrigado a todos, uma boa noite. Agora eu vou dar uma dica para você que está em casa. O melhor ensino, a melhor experiência universitária e as melhores oportunidades de estágio e colocação no mercado. A Unifil tem tudo de melhor, por isso é melhor para você. Curso com os conceitos máximos do MEC. Mais que professores, a Unifil possui mentores que realizam a melhor aula remota. Suporte tecnológico em todas as atividades acadêmicas. A melhor preparação para o mercado. A Unifil é melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Ligue 33757474 ou acesse o site www.unifil.br. Já voltamos! Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante o aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade.
com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. E agora, no programa Militão, nós vamos conversar sobre a relação afetiva abusiva e a mulher em situação de violência, hein? Um tema que é sempre muito atual, porque a violência contra a mulher, ela só aumenta. E para conversar conosco está a Miriam Rodrigues Vieira Gonçalves, da Gonçalves e Vieira Advocacia. Como vai, Miriam? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tranquilo. Diz pra gente, Miriam, o que seriam as relações afetivas abusivas? Então, essas relações, elas começam por um ciclo abusivo. Normalmente, as mulheres acham que, por elas estarem em casa, sendo humilhadas, né, passando por situações que num relacionamento normal não aconteceria, ela pode aguentar um período de maus tratos, físico, psicológico, né? Porque maus tratos não é só você apanhar. Certo. Se você é coagida de qualquer forma, você está sendo, né, maltratada. Então, isso é uma situação abusiva. E após esses períodos, o que acontece? Passa-se essa tortura da mulher em casa e aí, dessa tortura, o companheiro, sei lá, o agressor, começa com as agressões físicas. Então, assim, tem esse ciclo. Aí comete um ato violento, ou seja, um tapa, um empurrão, ou um xingamento, um grito na frente de alguém que te faça passar uma situação de vergonha muito grande, né? Então, essa seria uma relação afetiva abusiva. E existe, doutora Miriam, um padrão de comportamento? Como é que seria esse ciclo abusivo? Infelizmente, tem um certo padrão. Que as mulheres normalmente enxergam o padrão, tá vendo que tá acontecendo aquele padrão. Mas não sai do relacionamento. Mas não sai, às vezes ama muito, às vezes tem filho, família, né? Envolve muita coisa um relacionamento. Certo. E aí o que acontece? São fases. Primeiro, tem a fase das crises do ciúme, da humilhação, gritos, fazer a mulher passar vergonha, ou mesmo dentro de casa, você falar para a esposa, você não serve para nada, só serve para limpar, só serve para cuidar dos filhos. É humilhante. Mas, às vezes, a mulher pensa, não, o marido que é nervoso, né? Então, vai deixando passar. Essa é a primeira fase. A primeira fase. A segunda são, como eu te falei, os atos de violência, que pode ser verbal, pode ser físico, psicológico, moral e muitas vezes patrimonial. O que seria esse patrimonial? Diga. Você não deixar a mulher gastar nada, você é que compra tudo, você é que paga tudo, ela não tem direito a nada, entendeu? Então, se ela quer, por exemplo, sei lá, um passeio, uma roupa ou comer algo diferente, e o marido falar, não, hoje você não vai, e ela não tem
como comprar, porque ele não deixa trabalhar, ela não tem o poder. Entendi. Né? Então, isso também é um ato abusivo. E a terceira fase, que para mim é a pior, é quando o agressor sai dessa situação de abuso e ele se acha, ou finge, né? A mulher acha que ele é muito bonzinho. Aí ele fica, não, me desculpa, eu me arrependo, não vai acontecer de novo. Aí, em muitos casos até que eu, né, infelizmente, conheci mulheres, ela ganha uma joia e aí, não, meu marido não vai fazer de novo, né? Ele ficou bonzinho. Faz uma viagem e aí depois volta de novo o ciclo. Lá para a primeira fase? Para a primeira fase. Que coisa, hein? E na maioria dos carros, doutora Miriam, o que força essas mulheres a permanecer nessa relação abusiva? Essas vítimas, né, vamos chamar assim, elas ficam aprisionadas nessas situações domésticas. Como eu te falei, às vezes elas têm um isolamento por parte do próprio marido, do próprio agressor. Ele não deixa ter contato com a família, ter contato com amigos, a mulher não trabalha, a mulher não sai. Muitas vezes nem os filhos mesmo ela pode ter contato, sabe? Outras pessoas que têm que cuidar, ela não tem esse direito, ela perde todos os direitos. E assim, ela pode ser mantida totalmente sob o controle do companheiro, né? Aí, coitada, vai ficando, vai aceitando. E também a falta de recurso financeiro, o medo, muitas vezes ele ameaça. E eu falo para as mulheres, acreditem nas ameaças. Ele vai cumprir? Na maioria dos casos, eles vão cumprir. Então, se ele falar, se você me largar, eu te mato. Se você arrumar outra, eu te mato. Nós vimos essa semana um caso de uma moça que ela saiu para trabalhar. A ex-sogra ligou e avisou, não sai de casa hoje. Ela não entendeu por que a ex-sogra estava avisando. E ela saiu 1 hora antes para o trabalho e no caminho o ex-marido tinha contratado alguém para matá-la. E tem as filmagens, passou na TV para quem quiser ver. Ela leva vários tiros, morre ali na calçada por não acreditar na ameaça. Se cumpre. Exato. Que coisa, hein? E nesse caso ele contratou outro para fazer, não teve nem a coragem. Não, exato. Às vezes não tem a coragem. E existe um canal que a mulher possa procurar, assim, em caso de violência doméstica? O que ela faz? Existe, assim, existem vários, né? O mais procurado é o 180, né? 180, que a mulher pode ligar e hoje, por conta da pandemia, por conta dessa mudança que a gente passou em tudo, eles aceitam também a denúncia pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp também? Também. Então, facilitou. Pelo WhatsApp, você pode até enviar fotos do que está acontecendo, áudio na hora da agressão, um vídeo, né, na hora da agressão, na hora da humilhação, para ficar provado, até facilita. Documentado mesmo, né? Documentado. Exatamente. E esse serviço funciona 24 horas? Funciona. De segunda a domingo, 24 horas. E o mais interessante é que ele não atende só as mulheres em situação de violência que moram no Brasil. Ele atende também as brasileiras que moram fora do Brasil. Isso eu não sabia, não. Eu conheço um caso no Canadá, só que se mudou para o Canadá e o marido agredia a mulher lá no Canadá. Então, né? E para você ver, agora ela tem essa facilidade de lá do Canadá acionar um órgão brasileiro que vai realmente dar um respaldo para ela lá. Vai acionar a embaixada, vai poder tirá-la de casa dessa situação de risco. É bem bom. Porque senão ela se sentiria mais isolada ainda, né? Exato. E o papel do advogado, da advogada nessa luta contra a violência doméstica, contra a violência contra as mulheres? Então, o advogado entra na fase, digamos, final da final. Quando o estrago está feito, é isso? O estrago está feito. Por quê? O que acontece? Normalmente, quando você procura um advogado, é porque você já quer sair dessa situação, então você vai ter que pedir um divórcio, uma separação de corpos, né, guarda de filhos, bens, aí envolve tudo. Aí é com o advogado que você vai conseguir
ter esse respaldo, né? Entendi. E o advogado é que vai poder amparar nas leis. E a Lei Maria da Penha, vamos falar dela, ela Sim. realmente ampara a mulher nesse caso? Ampara bastante, Certo. porque assim, a Lei Maria da Penha é mais conhecida, mais comentada hoje, Certo. né? E o que acontece? Ela, pela lei, a mulher tem todo um respaldo para sair de casa e não perder os direitos. Ela vai ser amparada em abrigos. Muitas vezes a violência é tão grande que a mulher, os filhos, eles têm até que mudar de identidade, né? Os filhos têm que conseguir uma matrícula, por exemplo, na escola, mas a mulher não pode sair à rua, então ela tem prioridade. A lei ampara e tem órgãos e ONGs que também auxiliam muito. Muito interessante, hein? O que você diria, então, para a mulher que está passando por uma situação dessa, mesmo que seja na primeira fase, o que você diria? Né? Eu acho assim, a primeira fase é uma fase, digamos, muito sensível ainda, né? Então você tem que analisar bem e só quem está dentro do relacionamento é que consegue dizer se realmente é um abuso ou foi só um ciúme ou algo assim. Só a mulher, né, que vai analisar. Eu tenho casos muito próximos de que a mulher passou a primeira, segunda, terceira fase, já estava com o advogado e ainda acreditava que o marido pudesse mudar. E não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Infelizmente aconteceu o divórcio, né, separaram para poder parar as agressões, que eram bastante. Miriam Rodrigues Vieira Gonçalves, da Gonçalves Vieira Advocacia, muito obrigado pelas informações. Eu Grande que agradeço. Abraço. Agora eu vou dar uma dica para você que está em casa. O melhor ensino, a melhor experiência universitária e as melhores oportunidades de estágio e colocação no mercado. A Unifil tem tudo de melhor, por isso é melhor para você. Curso com os conceitos máximos do MEC. Mais que professores, a Unifil possui mentores que realizam a melhor aula remota. Suporte tecnológico em todas as atividades acadêmicas. A melhor preparação para o mercado. A Unifil é melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Ligue 33757474 ou acesse o site www.unifil.br. Já voltamos! A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante o aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro.
Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Muito bem, agora no programa Militão e Militão vamos conversar um pouco sobre o supercrescimento de bactérias. E para falar sobre isso está conosco o médico Luiz Eduardo Sheida, o doutor Sheida, que você conhece e que vem aqui no programa com muita informação interessante. Como vai, Sheida? Tudo bem? Bem, obrigado. Como é que é isso, Sheida? Aliás, às vezes muita gente tem alguns sintomas e não faz ideia que seja isso, né? Sim. Conta para do que se trata o supercrescimento de bactérias, especialmente no aparelho digestivo, né? Isso que é importante salientar, que de vez em quando as pessoas ficam empachadas com aquela sensação de muito gás no intestino, no estômago, dá a impressão que se arrotar vai melhorar bem, soltando muitos gases, às vezes tem diarreia, às vezes prende, às vezes tem cólica, é aquele mal-estar muito ruim. E, na maioria das vezes, isso significa o que hoje a ciência está chamando de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A sigla para isso é SIBO, S-I-B-O, em inglês. Mas, enfim, é um crescimento de bactéria anormal no intestino fino, no intestino delgado, dando repercussões generalizadas para as pessoas, deixando um mal-estar muito grande. É importante dizer que o intestino tem bactérias, né? Olha... Porque tem gente que... Mas pera lá, quer dizer que já tinha bactéria. É normal ter bactéria? Normal. Aliás, nós não temos... Bom, é importante explicar o seguinte, nós temos quase 9 metros de intestino fino, que vem logo depois do estômago, 9 metros. Não é brincadeira, nessa caixinha que é a barriga. E tem mais 1,5 metro de intestino grosso. No intestino grosso também tem muitas bactérias, mas é no intestino fino, no delgado, que não tem bilhões de bactérias, Marcelo, tem trilhões de bactérias. Barbaridade. E essas bactérias, muitas vezes, elas produzem para nós vitamina K, outros tipos de vitamina, produzem hormônios, produzem uma série de coisas e são muito boas. Ao longo da nossa existência como espécie humana, o corpo foi se adaptando a essas bactérias e elas a nós, de tal maneira que hoje nós não conseguimos viver sem elas. Não conseguimos. Mas ali dentro também tem bactérias que causam problemas. E essas daí o corpo tenta filtrar pelo ácido do estômago. Quando você come, engole, passando pelo estômago, aquele estômago onde o ácido derrete até metal, não é? Passa por ali e morre, mas muitas sobrevivem. E se assentam no intestino delgado, ali se acasalam e também formam populações de bactérias ruins. E ali há sempre um equilíbrio entre as bactérias boas e bactérias ruins. Quando esse equilíbrio é rompido e sobram bactérias ruins, é aí que nós temos problemas como supercrescimento bacteriano. Mas isso tem uma causa? Vamos para a alimentação, por exemplo, ou outra causa? Olha, eu vou te falar uma causa que quase ninguém imagina. A principal delas é o uso indiscriminado de antibiótico. Porque você joga o antibiótico pela boca e o antibiótico vai lá e mata, ele é para matar a bactéria, o antibiótico. E ele acaba matando as bactérias boas do nosso intestino. Então é muito comum o indivíduo chegar no consultório, eu fiz uma extração dentária, ou um implante, eu tirei o dente do siso, o doutor me deu amoxicilina, me deu isso, me deu aquilo, logo depois começou a ter diarreia. É impressionante a quantidade. Causa desequilíbrio. Exato. O anti-inflamatório e analgésico, minha coluna, isso, aquilo, toma anti-inflamatório, analgésico, tem um monte aí no mercado, né? Até se expõe na prateleira da farmácia como se fosse chocolate, aquilo lá, para você escolher o que você quiser. Nem de receita, né? Nem de receita, pois aquilo também causa o desequilíbrio bacteriano. E há uma terceira coisa muito séria, que é conforme a idade vai chegando,
a quantidade de líquidos no nosso organismo vai diminuindo. Então o olho vai ficando mais seco, a boca vai ficando com menos saliva, as articulações ficam um pouquinho mais emperradas, não é verdade? Comigo já está acontecendo. Não, você ainda é muito menino. Mas no estômago, o ácido, Marcelo, começa a diminuir também. Ora, se ele é o filtro de bactérias ruins, ele diminuindo, você vai deixar passar bactérias. E isso vai fazer com que a pessoa de um pouquinho mais idade, passou aí dos seus 40 anos, comece a ter esses distúrbios, cólicas, diarreias, intercalada com obstipação intestinal, muita eructação, que é o arroto, muitos gases e assim por diante. É o destempero completo. E o que fazer? Naturalmente não volta, né? Ou volta? Pode voltar, mas é uma ajudazinha da ciência, é sempre melhor. Então vamos o que fazer para esse problema que realmente incomoda? Bem, Marcelo, é preciso dizer que quando você tem a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, você quase sempre fica desnutrido, você perde proteínas, perde vitaminas, perde sais minerais. Então, primeira regra, repor isso, tem que repor. Segunda regra, você tem que ter uma dieta onde tire alguns elementos que deem comida para essas bactérias de graça, vamos dizer, não é? Comida fácil, para elas se multiplicarem. Então tem que ter uma dieta. Então repor vitaminas, sais minerais, oligoelementos que a gente chama e fazer uma boa dieta. A quarta coisa é repor bactérias boas. São os tais dos probióticos. Dar probióticos, em especial lactobacillus. Lactobacillus tem uma série de espécies, mas o lactobacillus é fundamental. Eu lembrei do Yakult aqui. Isso, Yakult, o iogurte, o kefir, né? Que é uma bebida caucasiana, muito lá do norte da Rússia, né? Muito importante. E hoje em dia tem probióticos à disposição. E uma quarta coisa, que quando isso e por si só não resolve, dar antibiótico, que por mais contraditório que possa parecer, mais paradoxal, porque a gente está acabando de falar que o antibiótico pode causar, mas quando você tem um crescimento anormal, vale a pena dar essa paulada com um antibiótico próprio, né? Na verdade são 2, e aí você consegue fazer com que o indivíduo se restabeleça. Agora, tem exame que detecta ou só pelo sintoma? Existem várias tentativas, nenhuma tão boa quanto a clínica. Certo. O mais importante é o olhar do médico, a paciência dele escutar o paciente falar para ele as coisas, a observação e, enfim, o exame físico também é fundamental. Nada substitui isso. Há um segundo método que você aspira, porque ali nós seres humanos, somos os únicos que produzimos e eliminamos o metano e o hidrogênio. Então, se faz por respiração, um teste respiratório, para você falar, não, está com supercrescimento bacteriano porque tem excesso desses gases. Há uma outra forma que você faz uma endoscopia e por um aspirador você aspira lá no intestino delgado. É mais difícil, é mais trabalhoso e pode dar erros também, mas isso também se faz. Mas, como eu te disse, não existe um padrão ouro de diagnóstico. O padrão ouro, que a gente chama, que é o mais importante de diagnóstico, é, obviamente, a mão do médico. E normalmente consegue curar, né, esse problema, né? Consegue. Eu mesmo pego no consultório pessoas que nem se lembram mais. Agora, esses dias, o paciente chegou falando, olha, eu estou com isso, faz 6 meses, eu já comecei a pensar. Eu falei, por um acaso, 6 meses atrás, você fez alguma cirurgia, tomou antibiótico? Ele falou, doutor, eu tirei um monte de dentro da boca, tomei um monte de antibiótico. Então, o paciente informa muito, né? Mas a gente tem que ter paciência para poder puxar pela memória do paciente, porque senão a gente não fica sabendo. Não é? E, obviamente, fazer a dieta, que é muito importante. Sem a dieta, pode-se dar o melhor tratamento do mundo que o paciente não se recupera. Fala da dieta agora, o que temos aí nessa dieta? Ou não pode comer nada? Olha, cebola, alho, são péssimos.
beterraba, couve, milho doce, coisas que a gente nem imagina, né? Não deve comer. Maçã, pera, manga, pêssego, ameixa, de jeito nenhum. Leite e iogurte, que nós estávamos falando, alguns iogurtes, queijos moles, sorvetes, de maneira nenhuma. Feijão, nem pensar. Ervilhas, lentilhas, centeio, trigo, também não. Produtos à base dessas coisas, não. A castanha do Pará, as nozes. Então eu preciso torcer para agora no Natal e no Ano Novo não pegar... Também não pode? Não podem, não podem. São coisas que alimentam as bactérias ruins e obviamente não deve. Agora, depois que tudo isso se reequilibrar, é fundamental reintroduzir esses alimentos. Porque eles são bons para a imunidade, vários deles. Muito bons para tudo, né? Você não pode dispensar uma cebola, um alho, né? Aliás, quando eu falo não dar cebola nem alho, é preciso dizer assim, dar em pequeníssimas quantidades, né? Porque senão como é que você vai fazer um arroz e um feijão? Fica ruim. O arroz, porque o feijão nesse caso deixa para lá. A feijoada está fora também? Está fora. Doutor Geida, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho. Muito agradecido. Boa noite para todos.